Olá, alunos do módulo 3. Estamos mais uma vez aqui para conversar com vocês sobre mais um tema da nossa matéria. Nós vamos falar hoje sobre gestão do cuidado, que está na apostila de vocês, na página 90 e 91. Peguem a apostila para vocês acompanhar, alunos. Vamos lá. Falando em gestão do cuidado, nós não podemos deixar de falar para vocês sobre a SAI e o processo de enfermagem, certo, alunos? O que é a SAI e o processo de enfermagem? Agora na cabecinha de vocês deve estar um pontinho de interrogação, mas ao longo da nossa conversa de hoje, da nossa aula, vocês vão entender o que significa, tá bom? Aqui está uma definição da SAI. A SAI é uma metodologia científica que organiza toda a operacionalização dos serviços de enfermagem de forma organizada e sistematizada, porque a sigla da SAI já fala isso, sistematização da assistência de enfermagem, tá? Porque ela é científica, porque ela é comprovada através de fatos e evidências, tá? Pois ela tem um início, meio e fim. Então, quando é aplicado a SAI na assistência da enfermagem, quando a gente presta o cuidado para o paciente, no final desta prestação de cuidado, o enfermeiro, ele vai avaliar se esse cuidado ele foi satisfatório ou não. Tá? Ele vai fazer essa avaliação. A sistematização de assistência de enfermagem, ela vem cada dia mais crescendo no Brasil, no nosso Brasil, está sendo implementada tanto nas unidades básicas, quanto nos atendimentos de home care, em hospitais, para a prática de enfermagem ser mais eficaz. A SAI, então, para vocês entenderem mais um pouquinho, é um conjunto de características da instituição, ou seja, alunos, o que vai organizar o serviço de enfermagem de acordo com a característica da instituição, tipo lá, para que a instituição ela existe, para que ela foi criada, que a gente já viu nas aulas anteriores, através da ideologia também da instituição, né, que é a missão, visão e valor, quais são os objetivos dessa instituição, e a SAI também vai ter um conjunto, vai trabalhar em cima das características dessa clientela. Quais são os tipos de cliente que eu vou atender? É criança, idoso, ambulatório de hemodiálise, ambulatório de oncologia, que tipo de clientela eu vou atender, tá? E também através das características dos recursos humanos fornecidos para o pessoal de enfermagem trabalhar, tá bom? E dentro dessas características da instituição que nós acabamos de falar, eu vou aplicar a SAI, tá? Que é a sistematização da assistência de enfermagem, através das 5 etapas organizadas no processo de enfermagem, tá? O processo de enfermagem, ele é uma ferramenta que serve para a assistência atingir os seus objetivos de maneira mais eficaz e segura. Visando o quê? Visando maior segurança na prestação dos cuidados. Então, para isso que existe a SAI. Ela visa maior segurança na prestação dos cuidados
na qualidade da assistência e maior autonomia do pessoal de enfermagem, tá? Porque você trabalhando com a sistematização da assistência de enfermagem, vai ficar tudo organizado, tudo claro. Depois, no final da assistência, tem como o enfermeiro avaliar se essa assistência foi boa ou não. E se ela não foi eficaz, fazer ações para melhorar essa assistência. De acordo com o sociólogo Eurípides, SAI em gestão de saúde. SAI é uma coisa mais ampla, tá? Processo é uma coisa mais enxuta. Então, o que ele veio falar sobre? Qual é a diferença entre o cuidado, entre a SAI e entre o processo? Ele diz assim, que o cuidado está nas mãos da enfermagem. Então, é o que eu faço, são as atividades da enfermagem. E que a SAI é uma ferramenta que está disponível para a enfermagem colocar em prática os seus conhecimentos. Quais conhecimentos? Os conhecimentos adquiridos lá na sua graduação, que é o conhecimento científico, o conhecimento técnico e o conhecimento humano. Através da ferramenta, né, de SAI, a enfermagem ela vai identificar o papel social dela, o seu valor, né? E através das suas ações prestadas para a comunidade, para o cliente. A sistematização da assistência de enfermagem está relacionado, quando a gente pensa assim, na mente, é um desenho, tá? De forma de cuidar sistematizado. Daí eu consigo enxergar através desse desenho o resultado final da assistência, certo, pessoal? E o processo de enfermagem, de acordo com o sociólogo, é a interação que o pessoal da equipe de enfermagem tem com o outro. É o relacionamento, é o sentimento que você tem de fazer a ação de enfermagem com amor, com carinho, com compreensão, com afeto, está ligado tudo que vem no coração. Então, a gestão do cuidado de enfermagem, além de recursos humanos e materiais, que é um conjunto de ações que a enfermagem tem para trabalhar, né? Considera-se o processo de trabalho juntamente com gestão do ensino, tá? Então, a assistência de enfermagem está relacionada com a gestão do ensino, com a gestão da profissão, com a gestão da pesquisa e com o conhecimento da enfermagem. Tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de enfermagem? O processo de enfermagem é um método utilizado, tá, para implantar na prática profissional o método de solução dos problemas do paciente, tá? Então, o processo de enfermagem ele está dentro da SAI, é a execução das ações de enfermagem, tá, pessoal? Então, falando mais um pouquinho sobre o processo de enfermagem, é uma ferramenta usada pelos enfermeiros para sistematizar a assistência prestada de toda a equipe de enfermagem, tá? Ela não está separada da SAI, o processo de enfermagem está dentro da SAI, onde eu vou colocar a prática da SAI. É através das 5 etapas do processo de enfermagem, tá, pessoal? Que nós vamos falar agora no próximo slide. Então, que o processo de enfermagem é uma ferramenta que serve para, através da nossa assistência de enfermagem, atingir os objetivos de maneira eficiente e segura, tá?
Então, aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre as 5 etapas do processo de enfermagem. A primeira é a consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem é privativa do enfermeiro, pessoal. Então, ele vai fazer uma anamnese, o exame físico desse paciente, tá? Que é a primeira etapa. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. Então, o enfermeiro ele vai analisar os dados, né? Que ele adquiriu ali através dessa consulta de enfermagem e vai estar identificando, através do diagnóstico de enfermagem, algum desequilíbrio, tá? O terceiro é o planejamento, né, dos resultados esperados, que é a terceira etapa do processo de enfermagem. A quarta etapa do processo de enfermagem é implementar, que não é só o enfermeiro que faz essa etapa. Então, todos da equipe de enfermagem são responsáveis por esta etapa. O técnico, o auxiliar e também o enfermeiro. Então, não é privativo só do enfermeiro. E a quinta etapa é avaliar o resultado da assistência, que é privativo do enfermeiro. Então, o enfermeiro ele vai formular a SAI, vai formular o planejamento do cuidado desse paciente. Os auxiliares e técnicos vão executar através da implantação. E no final das 24 horas, o enfermeiro ele vai avaliar a assistência, se ela foi eficaz ou não. Tá bom, pessoal? Próximo slide. Daí nós temos aqui na lei do exercício profissional, né, que é a lei que regulamenta o exercício da profissão, que é a 7.498 de 86, que dispõe sobre o exercício da profissão, que a coleta de dados é privativo do enfermeiro, tá? Isso está na lei. Que o diagnóstico de enfermagem também é privativo do enfermeiro. Que o planejamento é privativo do enfermeiro, mas que a implementação dos serviços de enfermagem é de responsabilidade de todos. Todos podem participar. E que a avaliação é privativa do enfermeiro. Tá bom, pessoal? Por que que tem algumas coisas que é privativa do enfermeiro? Porque o enfermeiro, ele tem bagagem, né? Que ele adquiriu lá na faculdade. Ele tem um preparo maior, ele estuda mais anos, né? Ele aprofunda mais nas técnicas, então ele tem condições de desenvolver esse papel, tá bom, pessoal? Porque ele tem preparo científico para isso. Falando sobre os processos de enfermagem, tem uma resolução no COFEN, que é a 358 de 2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implantação do processo de enfermagem no ambiente público e privado. Tá? Então, assim, em todos os lugares que funcione e que precisam de um profissional da área da enfermagem estar atuando neste local, então precisa-se da SAI, precisa-se do processo de enfermagem, tá? Então, em todo lugar que acontece cuidados de enfermagem, está pautado aí nessa resolução. Então, vejam aqui, alunos, em todos os ambientes, tanto de hospital, não é privativo só do hospital, tá? Essa resolução. Tanto em hospital, como atendimento pré-hospitalar, que são o SAMU, atendimento domiciliar, que é de home care, atendimento em atenção básica, atendimento à saúde do trabalhador, atendimento ambulatoriais, onde tem serviço de enfermagem, tem que existir a SAI, que é obrigatório,
tem que se fazer o processo de enfermagem para que a assistência seja eficaz, para que seja organizada e que possa ter segurança, tanto para os profissionais que estão trabalhando dentro da lei, e segurança para esse paciente que vai estar recebendo esse cuidado. Certo, pessoal? Então, esse slide aqui, ele mostra a meta paradigmas da enfermagem. Então, que pessoas? Pessoas são aquelas que recebem o cuidado de enfermagem, tá? A saúde, ela tem como finalidade o cuidado de enfermagem. Então, todos os lugares que prestam serviço de saúde, tem a equipe de enfermagem ali atuando, tá? E que o ambiente de assistência, qualquer que seja ele, público, privado, que é o slide que nós vimos anteriormente, tem que ter a SAI, tem que ter o processo de enfermagem, tá bom, pessoal? Tem que ter um enfermeiro para fiscalizar, para coordenar a equipe de enfermagem, né? Porque o pessoal não pode trabalhar sozinho, porque daí se trabalhar sozinho está fora da lei, tá bom? E que a enfermagem é a ciência do cuidado, ó, vejam aqui, ó. A enfermagem é a ciência do cuidado executado por meio de metodologia assistencial, tá? Então, quais são as etapas da sistematização da assistência de enfermagem? A primeira etapa é a coleta de dados, né? Que é feito pelo enfermeiro. O enfermeiro, ele vai fazer uma anamnese, que é a entrevista com esse paciente que ele vai estar assistindo. Ele vai identificar o paciente, qual o motivo que esse paciente procurou o serviço, a queixa principal, a história atual e posterior, o histórico pessoal e social, e também vai fazer o exame físico, né? Que é privativo do enfermeiro, que ele vai fazer a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta, tá? O 2 é o diagnóstico de enfermagem, que ele vai analisar os dados, identificar algum desequilíbrio e propor alguma ação diante desse desequilíbrio que ele encontrou, tá? Falando ainda sobre o diagnóstico de enfermagem, nós, da área da enfermagem, aqui no Brasil, nós trabalhamos em cima de 2 livros, de 2 parâmetros, né? Que é a NANDA, que é a Associação Norte-Americana de Enfermagem, tá? Que ali vai ter todos os diagnósticos de enfermagem e protocolos, né, tá? Nós vamos trabalhar também com o CIP, que é a Classificação Internacional da Prática de Enfermagem, tá? Que vem como Conselho Internacional dos Enfermeiros. Então, todos os enfermeiros vêm padronizar as prescrições de acordo com o diagnóstico de enfermagem. Então, não é uma coisa inventada, é uma coisa que já existe, né? Através da NANDA e da CIP, tá? É uma referência. Então, aqui no Brasil, a gente usa essas referências aí para trabalhar. E a terceira etapa do planejamento da sistematização é o planejamento de enfermagem. Então, na hora que você vai cuidar do paciente, vai ser planejado, né? O que você vai fazer, os cuidados que você vai prestar para melhoria da saúde e da condição desse paciente, tá certo? A implementação você vai concretizar, você vai fazer uma ação, né? Vai fazer uma intervenção para que melhore o quadro desse paciente, tá?
A quinta é a avaliação de enfermagem. Compete ao enfermeiro avaliar, como nós já falamos. E a assistência de enfermagem, ela é feita todos os dias, tá? Então, você assiste o paciente na sua admissão e amanhã você vai assistir ele novamente e você, ao longo da sua assistência, das 24 horas, todos os dias, você vai observar se esse paciente está melhorando, se esse paciente está piorando, o que nós podemos fazer para melhorar a condição desse paciente. Então, por isso que nós temos que ter a equipe multiprofissional dentro de um hospital, para a gente trocar ideias, tá? Porque nós não trabalhamos sozinhos, nós precisamos de outros profissionais para melhorar a assistência ali desse paciente, tá bom, pessoal? Então, que o processo de enfermagem ele é contínuo e diário. E se tiver alguma coisa que não está adequado, nós temos que fazer alguma ação para melhorar esse resultado, tá bom? E que a assistência de enfermagem, o processo de enfermagem, ele é beira-leito. Você vai todo dia pegar o plantão, receber o plantão do colega, como foi de cada paciente, você vai no leito, ver esse paciente, vai fazer anotação no prontuário de enfermagem, tá? E também tem muitas empresas, hospitais que já estão formalizando essa assistência já computadorizada, digital, tá certo, pessoal? Então, quando se fala em gestão de cuidado, nós não podemos esquecer de uma enfermeira que chama Florence Nightingale, tá? Ela é a fundadora da enfermagem moderna. O seu trabalho, ela fez toda a diferença, tá? Lá na época. E veio assim trazer várias transformações, benefícios para a enfermagem atual, tá, pessoal? A Florence Nightingale era uma enfermeira, uma jovem, a família era bem tradicional, tá? Então, a mãe de Florence Nightingale, ela queria que a Florence casasse com um bom partido, inclusive ela já tinha, mas ela era bem católica, então ela tinha uma vocação para trabalhar na enfermagem, ela amava o serviço de enfermagem, ela gostava de cuidar de pessoas, então ela acreditava que Deus havia escolhido ela para fazer, servir ele desta maneira. Então, ela acreditava que ser enfermeira era um chamado. Então, ela resolveu deixar de casar, né, com bom partido, que os pais queriam, e optou para trabalhar, se dedicou integralmente para trabalhar, cuidar de pessoas. Principalmente na época que ela vivia, que tinha uma guerra, que era a Guerra da Crimeia, que ela foi trabalhar nessa guerra para ajudar os soldados da época. Então, a Florence Nightingale, ela sistematizou ações da enfermagem, tá? Em suas rotinas. E tudo que fazemos e executamos na enfermagem foi contribuição desta guerreira aqui. Tá certo, pessoal? Através do trabalho de Florence, está mostrando aqui nesse outro slide, através do trabalho dela, cuidando dos soldados da guerra, ela reduziu a mortalidade entre os soldados de 40%
caiu assim bem menos que a metade, tá? Então ela ia de leito a leito com a lamparina cuidar desses soldados, tá? Com bastante dedicação, amor, não media esforços. Então ela cuidava das feridas e das lesões dos soldados, né, que vinha da batalha. E conseguiu um resultado extraordinário, né, que é a redução da mortalidade, reconhecida pela rainha da época. Então, a Florence Nightingale, por mais que aquela época as coisas não tinha tanta tecnologia como nós temos hoje, mas ela conseguiu, tá, fazer a enfermagem uma ciência de verdade. Ela sempre defendia o ensino da enfermagem ligado às instituições hospitalares. Então, hoje nós trabalhamos dentro da área hospitalar, nós da enfermagem, porque essa mulher aqui, ela foi uma pioneira, tá? Foi uma conquista que todos nós conseguimos através desta enfermeira, tá? Então, ela considerava também que a enfermagem, além de ter vocação, ela tem que ter preparo, tem que ter estudo. Por isso que a gente falou lá, que a gestão do cuidado está relacionado com a pesquisa, está relacionado com a profissão, está relacionado com o conhecimento, tá? Lembra, pessoal, daquele slide que a gente viu logo aqui em cima? Deixa eu relembrar aqui vocês. Aqui, ó. Está relacionado com o ensino, né, que nós precisamos estudar sempre. Está relacionada com a profissão, com a pesquisa e com conhecimento da enfermagem, tá? Então, a aula de hoje ainda não terminou. Nós vamos dar um intervalo para vocês descansar, tá bom? E eu vou estar colocando aqui um vídeo sobre a história de Nightingale, que é a enfermeira. Eu quero que vocês assistam, vou deixar na plataforma do Classroom para vocês assistirem, que faz parte da nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, tenham uma boa aula.